só a graça de Deus em nossas vidas, irmãos. Se não fosse a graça e a bondade de Deus em nossas vidas, nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos a pressão espiritual, a pressão psicológica, os problemas desta vida. É a graça de Jesus Cristo que nos ajuda, é que nos dá força. Essa força, ela não está em nós mesmos, mas sim na graça de Jesus Cristo, através do seu bendito Espírito que habita em nós, irmãos. Por isso, essa graça se revelou um dia lá na cruz do Calvário e ela nos alcançou. Por isso nós somos felizes, alegres em Jesus Cristo. Vamos dar, irmãos, continuidade na carta que Paulo escreveu a Filemon. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 4. Nós vamos ler do 4 ao versículo de número 7. São 4 versículos, de 4 ao 7. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do Teu amor, porque por Ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, bendito Pai que está nos céus, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e coração, nós pensamos no trono de Sua glória neste momento. E com a Tua graça que está sobre nós, dirigimos, ó Deus, nossas vozes e pensamentos, a nossa alma, a nossa vida diante de Ti, meu Pai. Depois de um dia de luta, depois de um dia de pressão, de grandes dificuldades, mas pela Sua graça nós nos encontramos na Sua casa mais uma vez. Portanto, ó Deus, que essa graça possa se manifestar cada dia mais em nossas vidas. E que a Sua palavra venha nos confortar, venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha nos exortar, para que o Teu nome venha verdadeiramente, seja verdadeiramente glorificado. Pai Santo, seja com o Teu povo, seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos recapitular um pouco a carta de Filemon, para que a gente possa volta, porque nós falamos quarta-feira passada e a gente volta a ter um entendimento do que é a carta de Filemon. Nós entendemos que Onésimo fugiu, né? Ele foge de Filemon e ele vai se encontrar com o apóstolo Paulo lá em Roma. Como? A gente não sabe, se foi lá na prisão. Sabemos que ele encontrou Onésimo, ele encontra com Paulo lá em Roma. Após ele encontrar com Paulo, Paulo obviamente deve ter pregado o Evangelho para ele, falado de Jesus para ele. Então Paulo ganha Onésimo para Cristo. Onésimo, por ser um escravo que foge de seu senhor, Paulo descobre toda a sua situação. O que Paulo faz então? Ele fica um tempo com Onésimo, Onésimo ajuda ele a fazer a obra, mas ele é um escravo, e ele tem o Senhor, e pela lei, ele precisava voltar ao seu Senhor. Então o que Paulo faz? Paulo escreve uma carta,
recomenda Onésimo ao seu senhor, que é Filemon, para que ele o receba. Essa é a situação da carta de Filemon. Então, a carta de Filemon, ela é uma carta que fala de perdão, de reconciliação, de consciência diante daquilo que aconteceu de errado e que a pessoa precisa realmente voltar-se para Deus ou ter um profundo conhecimento de Cristo, para que ele possa então conceder o perdão. E nesse caso aqui, Paulo agora, ele vai então, dentro do corpo da carta, ele vai primeiro falar da fé. Ele vai falar da fé, nesses versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar da fé e do amor de Filemon. Vejam que ele vai falar alguns adjetivos positivos sobre a vida de Filemon. Quem é Filemon? Qual Paulo conhecia ele muito bem. E nós entendemos então pela carta de Filemon, irmãos, que sem essa fé e sem esse amor, é impossível de uma pessoa se manter em pé na sua vida espiritual. É isso que Paulo vai falar aqui de Filemon, e é isso que a gente vai entender aqui nesta noite, para a glória de Jesus Cristo. Primeiro que Paulo vai mostrar para Filemon o poder da oração. No versículo de número 4 ele diz: graças eu dou ao meu Deus. Aí ele fala para Filemon: lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Veja que Paulo, ele inicia, como eu disse, elogiando Filemon, mas todas as vezes que ele lembrava de Filemon, e todas as vezes em que ele ia orar, ele lembrava de Filemon nas orações. Nós não sabemos como que seria essa lembrança do apóstolo Paulo, se era todos os dias, se era constante, mas as orações de Paulo, todas as vezes que ele ia orar, ele lembrava de Filemon. Veja que esse elogio que Paulo faz a Filemon não é um simples elogio, irmãos, e nem também é uma bajulação vazia. Ele não está lá agradando simplesmente a Filemon, mas ele faz um elogio de uma apreciação sincera. Paulo não está falando por falar, tanto que nós vamos ver em toda a carta que Paulo vai chamar Filemon de amado Filemon, chama ele de companheiro, e vai dizer: olha Filemon, você é um homem de fé, você é um homem de amor, um homem que ama, um homem que tem fé, você é um obreiro eficaz, é um obreiro revigorante, é um obreiro que está ali apto em favor da obra de Deus. E por fim, Paulo também chama ele de obediente. Você é um obediente irmão, você é um homem de oração. Paulo então, irmãos, ele não está bajulando Filemon, simplesmente eu vou massagear o ego de Filemon para agradar Filemon. Ele está sendo sincero nas suas colocações. Vejam que mesmo Paulo, irmãos, estando preso em Roma, ele encontrou tempo para orar. Porque estava preso? Não só o tempo para orar, mas ele estava disposto a orar. Ele entendia que a oração era eficaz, que o poder da oração poderia mover a mão de Deus em favor dos irmãos que estavam lá em Colossos, e principalmente pela vida de Filemon. Então ele diz: todas as vezes que eu estou orando, eu lembro de você, Filemon. Fique sabendo que tem alguém que ora por você. E como é bom, irmãos, como é importante nós sabermos de pessoas que estão orando por nós, gente que está orando por você. Isso é muito importante. E como é importante também nós orarmos também pelos irmãos, os que estão perto e os que estão longe. E o mais importante, irmãos, como alguém nos descreveria hoje? Assim como Paulo, ele descreveu Filemon, como que alguém nos descreveria hoje como servos, como crentes?
Porque Paulo estava preso em uma situação, irmãos, muito complexa. Ele não sabia o que estava para acontecer com ele, nem o que poderia acontecer com ele, mas ele orava. Ele entendia, irmãos, que o segredo da vitória, que o segredo das bênçãos, que o segredo das mãos de Deus operar é a oração. Jesus fez isso constantemente, irmãos. Mesmo no momento da cruz em que pessoas o abandonaram, mas Jesus estava ali orando. E no momento em que ele ia ser entregue pelos seus algozes, Jesus estava orando, e nem todos os 4 que estavam ali poderiam velar com ele na oração. Ou seja, Paulo, ele aprendeu então, irmãos, com Jesus. Paulo sabia, irmãos, que o louvor legítimo, ele alimenta virtude, e nós sabemos que essas virtudes em Cristo, ela é um antídoto para o pecado. Se é algo que pode combater o pecado nas nossas vidas, são essas qualidades que Paulo falou aqui acerca de Filemon. O caráter de Filemon, irmãos, era o alicerce sobre o qual Paulo baseava-se o seu apelo para perdoar Onésimo. Paulo estava, na verdade, intercedendo neste momento, se preparando para interceder, mas ele sabia que o caráter de Filemon era a base a qual ele teria as condições para perdoar o seu escravo fujão. E isso não é fácil. Perdoar não é fácil, pois foi o próprio apóstolo que levou Filemon a Cristo, trabalhou com ele. Então Paulo conhecia o caráter de Filemon. Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, também podia testemunhar do caráter de Filemon, porque no versículo 23 está dizendo, no versículo 23 diz: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Este Epáfras, no versículo 23, irmãos, ele era o pastor de Colossos, e ele conhecia muito bem o caráter também de Filemon. Sabia que Filemon, pelo Espírito de Deus, por essas qualidades, por esse caráter que ele tinha do próprio Cristo, ele adquiriu do próprio Cristo, teria condições de perdoar o seu escravo. Por isso Paulo disse: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo só sabia de coisas boas de Filemon, por isso ele dava graças a Deus, irmãos. Em momento algum da carta, Paulo ele repreende Filemon numa linguagem ameaçadora a Filemon. Ele vê em Filemon um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro servo do Altíssimo. Então ele não entra repreendendo Filemon, não, mas ele entra elogiando, falando bem dele, irmãos. Pois Paulo tinha uma certeza que Filemon poderia perdoar Onésimo. Por isso ele exortava, por isso ele sempre falou acerca da oração, acerca do perdão, pois Paulo aprendeu isso com Jesus e conhecia o caráter de Filemon. E Paulo entendia, irmãos, que as orações em favor de Filemon, assim como Filemon também era um homem de oração, ele adquiriu força e capacidade do próprio Espírito de Deus para perdoar, para esquecer aquilo que ele foi magoado, que ele foi prejudicado, irmãos. Então ele entendia que o efeito da oração era grande, e toda a igreja de Colossos havia aprendido isso, irmãos, pois a igreja de Colossos era uma igreja de oração. Irmãos, este é o segredo para quebrar as barreiras, para quebrar os corações endurecidos. O nosso próprio coração de pedra endurecido, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, o segredo está na oração. Pois Filemon era de oração, Paulo era de oração. O próprio Jesus, irmãos,
Ele inicia o seu ministério com oração e termina o seu ministério na oração. E lá na cruz, quando ele estava pendurado, ele faz mais uma oração ao Pai. Em Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, está escrito que toda a igreja perseverava em oração, irmãos. Em todos eles havia um temor. É impossível uma igreja que não ore, que não tenha temor. É impossível um cristão que não ore, que não tenha temor de Deus. É impossível, porque a força da oração, o poder da oração nos faz nos aproximarmos de Deus, mesmo quando dá-nos a entender que parece que a oração não valeu de nada. Mesmo quando nós dobramos os joelhos e parece que nós não comunicamos com Deus, quando mesmo você levanta em pé, mas Deus conhece a intenção do seu coração. Ele conhece a intenção daquele que está verdadeiramente orando, e Deus, Ele lança as bênçãos, a sua graça, a sua misericórdia, diante daquele problema que está o seu servo, a sua filha, o seu povo atravessando, e ali é o caminho onde que Deus ordena a bênção para sempre. Por isso nós precisamos aprender a orar. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, iniciou a sua obra em oração em Atos, e ela faz a obra através da oração. E a igreja também daquela época, ela finaliza o seu ministério nessa terra com oração. A igreja que começou lá em Atos, ela inicia o seu ministério com oração. Ela fez a obra nessa terra, e vamos fazer essa obra com oração. E nós vamos para o céu através da oração. Então nós não podemos menosprezar a oração, porque o homem estando preso, ele não menosprezou. O homem estando lá na cruz, ele não menosprezou. A igreja de Jesus Cristo, o tempo todo sendo perseguida, massacrada, caluniada, debaixo de grandes pressões, sendo jogada na arena para ser comido pelas bestas feras, muitos cristãos sendo mortos, mas eles não menosprezaram a oração e entenderam que nas maiores lutas, nas maiores dificuldades, o segredo era a oração. Coisas, irmãos, que muitas igrejas estão acabando, é que muitos cristãos não se falam mais em oração. As pessoas parecem que têm origem, desânimo em relação à oração, e não sabem que se nós menosprezarmos ou desprezarmos a oração, nós estamos desprezando a parte principal, talvez, da nossa fé, ou da nossa comunhão, ou da nossa integridade em relação a Deus, da nossa comunhão com Deus. Talvez podemos estar menosprezando a melhor parte, ou a parte principal das nossas vidas, porque este é o momento que, quando nós dobramos os joelhos, o nosso Pai está atento para ouvir os nossos clamores, nossos gemidos, nossas súplicas. Às vezes não sabemos nem nos expressar, como Paulo disse em Coríntios, mas nos desprezamos as orações. Às vezes acordamos com os pés direito ou esquerdo primeiro no chão, mas nós nos preocupamos, passamos o dia inteiro e não nos preocupamos com a oração. Aí passa segunda, terça, passa quarta, passa semana inteira, passa meses, mas não tiramos 10, 15 minutos por dia para falar com Deus. E isso pode resultar em pecado. Isso pode não ser agradável diante de um Deus santo, que requer as nossas orações, que nos manda orar. Não é questão de que se eu vou, se eu não quero, ou será que eu devo ou não orar. É uma questão que Deus ordenou que nós orássemos, com dor, com sofrimento. E Deus não falou: olha, você só vai orar quando as coisas estiverem bem, ou você só vai orar quando você estiver passando nas grandes provas. Não, a ordem é orar, irmãos. E Paulo sabia disso, a igreja do passado sabia disso. Veja, irmãos, uma analogia no livro de Apocalipse sobre as questões da oração. Lá em Apocalipse capítulo 8, diz assim o texto: outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus. Vejam bem, irmãos,
texto, hein? E ofereceram no altar de ouro que está diante do trono. Quem está diante do trono? Deus assentado no trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso do incenso, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. E depois que ele pegou esse incenso com as orações do povo de Deus, o vaso de incenso cheio das orações, e ele jogou sobre a terra, aconteceu trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Veja o poder da oração do povo de Deus, o poder das orações do povo simples, irmãos, porque Deus não quer saber se somos teólogos, Deus não quer saber se nós somos hebraístas, se entendemos de grego, Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer o seu povo simples, humildes, os mais humildes, os mais simples, que estão clamando a Ele dia e noite, disse o Senhor Jesus. Porventura Deus não lhes fará justiça? Mas as nossas orações, irmãos, segundo Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 5, tem poder para causar trovões, estrondos, relâmpagos e terremotos. Lógico que isso é uma analogia para mostrar o poder que há nas suas orações. Ainda que você não compreenda, mas quantos testemunhos, irmãos, já ouvimos de gente que orou hoje, 10, 15 anos depois houve um grande efeito através das orações. Quantas pessoas que se converteram através das orações, pessoas que nunca se viram, que nunca se conheceram, mas foi através das orações que Deus salvou. Quantos muçulmanos têm se convertido sem às vezes ouvir falar do Evangelho, mas Deus enviou um anjo lá para pregar para aqueles muçulmanos, e eles ouviram o Evangelho através das orações de milhares e milhares de crentes na terra. E quando nós menosprezamos isso, irmãos, nós estamos menosprezando a comunhão com Deus. Então quem menospreza a oração está menosprezando a Deus. Não tem como ver de outra forma. Mas a igreja, ela é vitoriosa porque ela ora. A igreja, ela é poderosa e ela vence as forças das trevas porque o Espírito de Deus está sobre ela. E ela tem, mesmo na sua fraqueza, ela tem essa capacidade para interceder diante de Deus. E as nossas orações, as mais fracas que sejam, elas chegam diante de Deus e surtem um efeito muito grande no inferno, contra os demônios, contra o mundo, por causa das nossas orações. Paulo, ele apresenta no versículo de número 5, a característica de quem perdoa. Ele vai apresentar a característica de quem perdoa, daquele que é ofendido, mas ele perdoa. No versículo 5, Paulo diz: ouvindo do teu amor, do amor de Filemon, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui é um quiasmo, é uma forma de, ele começa afinalando, depois ele começa, ele vê uma forma de expressar. Ele chega aqui no ponto, depois ele vai descendo, mas para falar no mesmo sentido. Por exemplo, aqui no versículo 5 ele fala: ouvindo do teu amor para com todos os santos. Por isso que é um quiasmo. Aí ele fala: e da fé que tem para com o Senhor Jesus. Amor para com os santos e a fé que tens para com o Senhor Jesus. O amor que Filemon tinha com os santos, irmãos, com a igreja, e a fé que ele tinha no Senhor Jesus. A preocupação da comunhão com o Senhor, irmãos, é a primeira característica de quem perdoa. Quem está preocupado com comunhão, irmãos, tem caráter de que perdoa. Porque a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, ela indica que nós também temos essa característica de perdoar, e não importa o tipo de ofensa, irmãos, porque tem gente que seleciona o tipo de ofensa para perdoar, mas para perdoar não tem tipo de ofensa, porque se fosse olhar ofensa por ofensa, nenhum de nós que estamos aqui seríamos perdoados. Porque o que nós ofendemos a Deus, ofendemos a Jesus, mesmo depois que fomos perdoados, e muitas das vezes
vezes nós o ofendemos com os nossos pecados, mas mesmo assim o Senhor Jesus, Ele nos perdoa. Mesmo assim Ele está nos purificando com o seu sangue, de coisas que nós cometemos ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, meio-dia, coisas que nós fizemos ontem. Ele continua nos perdoando, e não há tamanho de pecado que Ele não perdoa. Esse é o caráter de Jesus. Então esse também é o caráter daqueles que têm fé, irmãos. Pois aqui fala, Paulo ouviu falar da fé que Filemão tinha para com o Senhor Jesus, uma fé tremenda. Ele confiava em Jesus em todas as suas situações. A preocupação de Filemão era agradar ao Senhor, característica de quem perdoa. Quem perdoa quer agradar a Jesus. Quem agrada a Jesus tem o poder para perdoar. Jesus havia perdoado Filemão. Agora Filemão poderia perdoar muito bem o seu escravo Onésimo. Há crentes que querem perdão, irmãos, mas nunca perdoam. Querem perdoar, acha que é coitadinho, acha que está pagando preço, acha que é o sofredor. Tem várias coisas, sabe, do pobre coitado sobre ele, mas ele quer receber o perdão, ele quer ser abraçado, ele quer ser elogiado, ele quer ser amparado, mas não ampara, não perdoa, não tem compaixão, não olha para o irmão, não tem. E isso é muito sério, porque essa não é a característica de quem perdoa. O Espírito Santo, através da palavra, concede essa convicção a nós, aos seus servos, irmãos. Através da palavra de Deus, o Espírito que nos leva a orar, o Espírito que nos leva a ler a palavra, o Espírito que nos faz adorar a Deus, nos dá essa convicção ao nosso coração, que nós precisamos perdoar. Assim o crente, irmãos, ele é impulsionado para fazer o que é certo. Parece que é brincadeira, mas não é. Parece que as coisas, às vezes, não há necessidade disso, mas não é. É sério. Paulo fala da fé que tens. Ou seja, isso está no tempo presente, demonstração contínua de Filemão para com o Senhor. O Filemão, ele tem uma fé contínua, não é simplesmente ontem, hoje, por causa da luta, já caiu na fé, não. Não é por causa dos problemas que Filemão desanimava, não. Ele fala da fé que tens, é um contínuo, continuamente, todos os dias, toda semana, o tempo todo que ele é servo de Deus. Ele tem uma fé inabalável no Senhor Jesus, independente de qualquer situação em que ele estava atravessando. Então esta fé inabalável mostrou a Paulo confiança, irmãos, a sua própria vontade de perdoar, porque Paulo viu que Filemão tinha uma fé inabalável, ele falou, eu posso perdoar, porque Paulo começa, como eu disse aqui, elogiando nesses 4 versículos, e a partir do versículo 8 ele vai interceder em favor de Onésimo, porque ele viu a capacidade de Filemão. Os crentes perdoam, irmãos, porque foram reconciliados por Jesus Cristo. A única religião no mundo que é o cristianismo, que tem essa capacidade de perdoar, porque Jesus Cristo perdoou os crentes. Então nós, crentes, temos essa capacidade de perdoar. Nós perdoamos porque fomos reconciliados com Cristo, por isso que nós perdoamos. As religiões aí que não têm perdão, não têm compaixão, mas nós cristãos, nós perdoamos. Por isso ele diz, o teu amor para com os santos. Primeiro ele tinha uma fé tremenda, essa é uma característica daquele que perdoa. Depois ele fala, o teu amor para com os santos, para com os irmãos. Essa é a segunda característica de quem perdoa, aquele que ama os irmãos. O próprio Jesus falou, e Pedro também ratificou embaixo, quem ama os seus irmãos, perdoa. Se você não perdoa o irmão a quem você está vendo, como é que você vai passar a adorar um Deus que está lá, que você não vê? Porque os cristãos às vezes estão se brigando, estão brigando na internet, estão jogando, levando a justiça irmãos contra irmãos, contendas e mais contendas, confusões dentro de igrejas, brigas literais. Porque os cristãos não estão perdoando, perderam-se o amor uns para com os outros, perderam a compaixão uns para com os outros.
Então, impossível uma pessoa sem amor e sem fé orar por alguém, não tem como. Se Jesus nos recomenda, nos ordena que nós devemos orar pelos nossos inimigos, como que vamos orar pelos nossos irmãos? Se nós não oramos nem pelos nossos irmãos, como vamos orar pelos nossos inimigos? E isso, irmãos, são características de quem é nascido de novo pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pessoa que perdoa, pessoa que tem compaixão, que entende o sofrimento do próximo, a luta do irmão, a provação do irmão, da irmã, as dificuldades que ele está atravessando, os problemas que ele está atravessando. Ele sente na alma, no espírito, e vai orar, levanta as madrugadas e vai orar, mas não vai criticar, sentar pedra, murmurar. Porque tem crente, às vezes, que a pessoa já está no buraco, o outro está entulhando mais pedra em cima da cabeça dele ou dela, e toma mais pedra e mais pedra. Mas aquele que tem a característica de Cristo, ele vai orar, ele vai pagar um preço em favor da pessoa, e vai orar por ela. Quem é controlado pelo pecado do ressentimento, irmão, jamais perdoa. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 3, Paulo exorta nós, a igreja, irmãos, dessa maneira, como está escrito: não há um justo. Ele afirma: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, são características de pessoas incrédulas, irmãos. E nós somos exortados a não ser incrédulos, porque nós somos santos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Eles não entendem, então os ímpios, eles não entendem. E Paulo exorta eles aqui em Romanos, explicando o contraste entre os servos de Deus e as pessoas que são incrédulas do mundo. As pessoas incrédulas têm a característica de não perdoar. Comigo é assim mesmo, foi uma vez só e não tem mais jeito. Mas nós cristãos aprendemos que nós devemos perdoar e amar os irmãos. Então, o pecado do ressentimento é muito difícil a pessoa perdoar. Paulo está se referindo aqui, irmãos, ao amor ágape, o amor de vontade, o amor de escolha, aquele que você realmente se doa, que verdadeiramente você se entrega neste amor. É o alto sacrifício de humildade, de um fruto do Espírito, uma manifestação da verdadeira fé salvadora, daqueles que realmente estão indo para o céu, daqueles que realmente têm o seu nome escrito no livro da vida, daqueles que realmente amam Jesus, amam as Escrituras, amam a igreja. É uma fé viva, manifesta essa verdadeira fé salvadora e este amor verdadeiro, onde habita o Espírito Santo, irmãos. Como ele habita nos nossos corações, não há necessidade de ensinar isso, porque pelo próprio Espírito que habita em nós sentimos essa necessidade, entendemos que não é por este caminho, e que nós precisamos orar, que nós precisamos amar, precisamos perdoar. Pelo Espírito que está em nós, nos leva a ser cristãos desse jeito. Porque em 1 Tessalonicenses 4,9, Paulo disse: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Por isso Paulo fala do amor de Filemon para com a igreja, o amor que ele tinha pelos santos. Então a fé de Filemon era real, a manifestação do verdadeiro amor bíblico. Essa carta tem muito a nos ensinar, irmãos, como sermos verdadeiros cristãos. A preocupação dele com os santos era real. Por isso Filemon podia perdoar Onésimo. Olha a grandiosidade desta carta. São as cartas mais simples que tem do apóstolo Paulo, mas a profundidade que ela tem, pelo caráter dos verdadeiros cristãos. Porque não é fácil você ser apedrejado e falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão, que estava sendo apedrejado, viu o Senhor Jesus à direita do Pai, e pediu perdão pelos seus algozes.
Cristo na cruz do Calvário, ele pede perdão por aqueles que os maltratam. São grandes exemplos, irmãos. E Paulo, o tempo todo, ele nunca falou mal de Nero, nunca falou mal dos soldados romanos, nunca falou mal daqueles que estavam prendendo, pelo contrário, nunca lançou maldição contra eles, nunca. Sempre oração, amor, perdão, compaixão, porque se morresse saberia para onde estava indo. Então, a característica do verdadeiro cristão são essas: o amor e a fé no Senhor Jesus, porque ele tinha comunhão com todos os irmãos. Filemão tinha, Paulo fala para ele no versículo de número 6, essa palavra comunicação, ela é traduzida em muitas versões como comunhão. Então no verso 6 ele diz: para que a comunicação ou a comunhão da tua fé seja eficaz, seja poderosa, né? Não venha falhar, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Esta comunhão com os irmãos gerou nele conhecimento, e a verdadeira fé e o amor, irmãos, vai gerar uma preocupação com a comunhão. Não há lugar no corpo de Cristo para individualismo. Eu cuido de mim e não me preocupo com meu irmão. No corpo de Cristo não existe, pois no nosso corpo humano não existe individualismo. O dedo mindinho depende do dedo maior, os nossos pés dependem da cabeça e vice-versa. Todo o nosso corpo era completo e Deus fez o corpo assim. Então o corpo de Cristo, aquela analogia que Paulo fala do corpo do ser humano e o corpo de Cristo, significa, irmãos, que todos nós dependemos uns dos outros e precisamos orar uns pelos outros, porque somos fracos, somos difíceis, estamos debaixo de luta, todos estamos debaixo de provas, de lutas, e precisamos orar uns pelos outros. E isso vai resultar em nós comunhão, essa comunhão verdadeira. Então não pode ter esse individualismo. Mas o motivo para Filemão perdoar Onésimo era a comunhão, irmãos. Caso ele não fizesse, certamente haveria divisão lá dentro da igreja. Imagine se Filemão falasse: eu não vou perdoar Onésimo. Toda a igreja em Colossos, sabendo que um dos homens principais, Filemão, ele era um comerciante, né? E era membro de lá, e a igreja, como já falamos aqui, era na própria casa dele. Agora imagine se Filemão falou: não, Paulo, eu não vou perdoar Onésimo. Como que a igreja ia entender isso, irmãos? Poderia haver um racha na igreja, uma divisão. Alguns que apoiariam Filemão: Filemão, é isso mesmo, vamos pegar esse Onésimo e vamos aplicar a lei sobre ele. E outros: não devemos fazer assim. Haveria um racha dentro da igreja. Mas Filemão não tinha essa característica. Ele tinha comunhão com os irmãos. Por isso Paulo fala: para que a comunicação, a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Esta comunicação, esta comunhão, essa intimidade com os irmãos. Ao perdoar Onésimo, o que aconteceria na igreja, irmãos? Haveria harmonia, paz e unidade. Porque em muitas igrejas não tem paz, porque em muitas igrejas não tem harmonia, não tem unidade. Às vezes é uma fantasia, porque está faltando o perdão, está faltando a unidade, a comunhão com a igreja, uma comunhão verdadeira, para que a igreja de Cristo, ela possa andar saudavelmente, em harmonia, em amor. Sem isso é impossível, irmãos. Então quando ele perdoa, haveria paz, unidade, harmonia, reinaria dentro da igreja. A igreja estaria bem na hora de participar da ceia, do louvor, da oração, da evangelização, do sofrimento, das bênçãos, da glória, das provações. A igreja estava unida em comunhão, através da harmonia, da paz, através do perdão. Isso causaria esses efeitos dentro da igreja. Por isso que a palavra comunhão é do grego koinonia, que significa muito mais do que simplesmente a companhia um do outro. Não é simplesmente a companhia, irmãos. A koinonia, a comunhão aqui, é simplesmente a companhia, é a comunhão, entranhas um com o outro, sentir a necessidade um do outro. Refere-se a uma partilha mútua de toda a vida e de pertencer. É isso que o texto quer dizer. É como se os irmãos pertencessem um ao outro. Por isso que a igreja, lá em Atos 2, capítulo
novamente citando 2, versículo 42, irmãos, eles dizem que tudo que eles tinham era em comum um com o outro, porque eles pertenciam ao outro, não só a vida emocional, espiritual, que uns pertenciam ao outro, essa é a ideia de koinonia, mas eles iam tão além que até os bens dele, de tanta comunhão que eles tinham, irmãos, que eles repartiam as coisas que eles tinham uns com os outros, com os necessitados, vendiam seus bens e repartiam com aqueles que não tinham. Tamanha era a comunhão na igreja. Perseveravam em comunhão, Atos 2,42, no partir do pão. Ouvimos a mensagem domingo aqui. Isso é uma verdadeira igreja que ama Jesus, irmãos. Mas o amor está esfriando cada dia que passa, mais e mais. Os interesses materiais, os interesses, vários aspectos, vai atrapalhando o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a espiritualidade da igreja. É só soberba, orgulho, vaidade, sabe? Querendo uns mais do que o outro, que tem mais pisa naquele que tem menos, o que não tem nada sofre no meio dos irmãos. E isso não é koinonia. Koinonia é perseverar em oração, estarmos verdadeiramente pertencendo uns aos outros. A igreja primitiva se sentia sendo um do outro, assim que eles viviam. Crentes pertencem um ao outro, irmãos, uma parceria mútua, produzida por sua fé em Cristo. Filemão e Onésimo eram irmãos em Cristo e se pertenciam. Por isso ele diz: a tua fé seja eficaz. Do grego energia, ou seja, poderoso. Por isso ele fala, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, seja poderosa, uma fé poderosa. O poder desta comunhão uns para com os outros, entre escravo e senhor, irmãos. Não importava se ele era senhor, o senhor era escravo. A ofensa não importa, o perdoar sim. A comunhão é mais importante do que a ofensa. Mas as pessoas às vezes preferem preservar a ofensa do que preservar a comunhão. Mas o mais importante é a comunhão do que a ofensa, é mais importante. Então esse perdão, irmãos, ele redunda em conhecimento. Filemão descobriu todo o bem que estava nele. Quando a pessoa perdoa, você vai descobrir o bem que está dentro de você. Isso sim é profundo, é rico, cheio de conhecimento. Isso é experimental, porque você experimentou isso agora. Conhecimento que vem através de conhecimento pessoal com a verdade foi provado. Isso é importante, porque ali agora foi provado, foi na experiência, teve conhecimento agora, aumentou o seu conhecimento. A pessoa pode ler livros sobre perdão, ouvir sermão sobre perdão, sabe? Até mesmo ler a Bíblia, muitas inúmeras passagens sobre perdão, mas enquanto não experimentar, não irá saber, não vai ter conhecimento. Enquanto você não provar isso, enquanto isso não acontecer na sua vida, não vai ter essa comunhão. Você só vai saber de sua capacidade quando você provar. Isso aconteceu com Onésimo, ele poderia receber esse perdão. Ao caminhar em obediência à vontade de Deus, os crentes experimentarão as coisas boas que Deus colocou dentro deles. Devemos viver as verdades de Deus na prática, é mais excitante do que simplesmente na teoria. A prática das Escrituras leva ao conhecimento, trazendo maturidade. Quanto mais se conhece as Escrituras, mais maturidade tem. Quanto mais pratica as Escrituras, mais conhecimento tem, irmãos. Se você coloca em prática o perdão, o amor, a comunhão, mais conhecimento vai se ter das coisas de Deus. Paulo fala em Efésios. Paulo fala em Efésios 4, versos 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Aí ele fala, a homem perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé, e ao conhecimento do Filho de Deus. Aí ele fala, a homem perfeito, à medida da estatura completa por Cristo. Isso tudo é por Cristo Jesus, irmãos, tudo para a glória de Cristo. O objetivo de todo crente deve ser a glória de Cristo. Paulo disse que, bem que vós há por Cristo Jesus, eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O final de todo esse conhecimento é Jesus ser glorificado, é Jesus ser exaltado. Veja então no verso 7, que agora ele se preocupa a ser uma bênção. Paulo vai mostrar agora no verso 7. Sobre a preocupação de ser uma bênção. No verso 7 ele diz, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Filemão amava, irmãos, um fato que trouxe muita alegria e conforto a Paulo. Consolação ou conforto. Veja que grande gozo e consolação é conforto. Refere-se a chamar para o lado de alguém. Conforto, consolação é chamar para o lado de alguém, ou ajuda de alguém que pode ser para o propósito de fornecer consolo, conforto, consolação, encorajamento. Através de Filemão, os corações dos santos haviam sido atualizados. Havia conforto através de Filemão, revigorado, animado. A ideia abrangente é de encorajamento, ajuda a pessoa necessitada, irmãos. Filemão, então, ele trouxe descanso e renovação. Ele era um pacificador na igreja. Filemão, tanto quanto sabemos, não era um presbítero, ele não era um diácono, ele não era um professor da igreja, muito menos ele era o pastor da igreja. Provavelmente ele era um homem de negócios, mas ele era um homem de bondade instintiva, irmãos. Ele era uma fonte de bênção para todos. Esse tipo de pessoa, Paulo sabia, podia se contar com o seu perdão. Ele não tinha cargos relevantes, ele não tinha presença relevante, ele não era o mais sábio que tinha em Colossos, não, mas ele tinha características de um verdadeiro cristão. Por isso Paulo o elogia, né? Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas, está se referindo ao coração, né, dos santos foram recriados. Era tipo aquele homem que ele confortava a igreja, ele consolava os irmãos, os mais pobres, os mais simples, os mais humildes, estava sempre atendendo ali aos irmãos, à igreja. Essa era a função de Filemão na igreja, irmãos. Era um homem rico, era um homem abastado, era um homem que estava cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades com seus funcionário fujão, mas a preocupação dele era com a igreja. Mesmo a igreja sendo pequena, não era a igreja de Colossos, não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, mas a preocupação dele era com os irmãos, com o crescimento dos irmãos, com as lutas que os irmãos estavam enfrentando. Essa era a preocupação de Filemão. Qual é a nossa preocupação com a igreja, irmãos? Quais são as nossas preocupações com os irmãos? Nós temos orado verdadeiramente uns pelos outros? Quando pedimos a oração no grupo da igreja, será que realmente nós oramos? Às vezes nós falamos assim, em oração, mas às vezes passa nem hora. Nem tira 10 minutinhos para orar em favor daquele problema, daquela luta que a irmã ou o irmão pediu. Ou às vezes nós queremos as orações em nosso favor, mas nós não oramos quando as pessoas que pedem oração, nós não nos pontificamos. Mas Filemão não era assim, se preocupava. E por que nós não podemos nos preocupar? Estamos ocupados às vezes demais, com muitas coisas, né? Pois é, assim que é a vida. Então, o Senhor Jesus, Ele conta com seus servos, irmãos, na terra. Somos nós, é você, é eu, somos nós, pessoas débeis, fracas, cheias de lutas, cheias de problemas, mas Deus está contando conosco. Por isso que Ele te salvou,
Ele conta com as suas humildes orações, com as suas mais simples orações. Jesus está contando com você. Pessoas que estão agora sofrendo em campos missionários, pastores que estão sofrendo pregando a palavra de Deus em lugares difíceis, pessoas que estão sofrendo agora aí, padecendo fome e necessidade, irmãos, mas que carecem das nossas orações. Mas nós fazemos desdém e suportamos. Para nós às vezes não é importante, mas gostamos de ouvir sermões, gostamos de ouvir na internet um monte de mensagens e pregadores, gostamos de ouvir louvores, né? Gostamos de regozijar, de nos alegrar, gostamos de ser confortável, né? Mas esquecemos que tem pessoas que precisam ser confortadas também. Há pessoas no Amazonas, no meio das matas difíceis, evangelizando índios, que às vezes essas pessoas não têm nem o que comer. Na África, em lugares tão difíceis de se pregar, tem missionários sofrendo que não têm nem o que comer. Pessoas que são irmãos em Cristo, que reúnem os lugares mais simples do que nós. Hoje às vezes temos só uma alimentação por dia e nós não oramos, não nos preocupamos. Nós gostamos às vezes de nos mostrar, irmãos, muitas das vezes. A gente precisa às vezes olhar para nós mesmos, eu, você, nós, e fazer uma retrospecção, uma introspecção, né? Olhar para dentro. Será que hoje eu orei? Botar no coração, ainda vou orar hoje ainda, vou orar amanhã, vou ler mais as Escrituras, eu vou me preocupar com as pessoas, porque é para isso que nós fomos chamados. Eu não vejo outro motivo, né? Às vezes as nossas preocupações são tão enfáticas que nós esquecemos das coisas simples de Deus, que é simplesmente orar. E quando nós oramos e quando nós fazemos essas coisas, nós temos comunhão, nós temos mais fé, o amor nosso aumenta mais, vai aumentando gradativamente. E é para isso que nós somos chamados. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo e experimentamos as suas bênçãos, mais nós desejamos compartilhar essas bênçãos com os outros. O poder do perdão, do amor e da fé são fontes inesgotáveis de felicidade, irmãos, e é uma segurança para a comunidade. Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão. Devemos praticar sempre que o Senhor Jesus, através da carta de Paulo a Filemon, nos ensinou a sermos homens íntegros, mulheres íntegras, pessoas que realmente amam a igreja, amam os irmãos, acima de tudo amamos o Senhor Jesus, para que essas características de Jesus possam se impregnar nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a nossa consciência, a minha, a sua, nossa. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Tenho convicção disso, como você também tem. Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome mais uma vez. Te damos graças, porque o Senhor é um Deus bondoso e muito misericordioso, meu Pai. Somos falhos, somos imperfeitos, cheios de defeitos, mas mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal. O Senhor nos tirou de pecados horríveis, pecados, meu Deus, que aos teus olhos o Senhor não teria como ver para nós, não nos condenar. Mas o seu amor, a sua grandeza, a sua glória, meu Pai, através de Jesus refletiu nas nossas almas. Estávamos em trevas, estávamos perdidos, ó Deus, mas o Senhor nos resgatou. Ajuda-nos, ó Pai, que o Espírito do Senhor nos leve a orar, que o Espírito do Senhor nos mova o coração, a sua palavra, a te adorar mesmo nas adversidades e nos problemas que estamos enfrentando, ó Deus. Pai Santo, toca em nosso coração, toca nas nossas vidas, abençoa os nossos corações e nos ajuda a nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.